Olá, amigos. O vídeo de hoje é muito importante para que você consiga compreender o contexto geral, o quebra-cabeça da Bolsa de Valores. Para você que atua aí no mini índice, presta atenção aí na sequência de informações que eu vou trazer para vocês, porque a partir daí as coisas vão começar a fazer um sentido muito grande para aquilo que eu já venho falando nos últimos vídeos. Se você não assistiu, volta e assista aí na playlist de pré-abertura do mercado, análise de pré-abertura do mercado, os vídeos anteriores, tá certo? Eu vou fazer um resuminho aqui bastante rápido, iniciando aqui pela parte gráfica, que começa aqui no dia 17 de setembro, tá? O mercado ele abre nesse ponto aqui com um gap de alta e fica trabalhando aqui mais ou menos até as 9:30 da manhã, quando o Taxade, não, desculpa, quando o Haddad ele começa a falar sobre a frustração da meta de gastos fiscais. E aí o mercado desaba cerca de 1.500 pontos e ele vem trabalhando depois do efeito dessa notícia a sua recuperação exatamente até o mesmo ponto aonde ele teve o fechamento da segunda-feira. Ou seja, a faixa de preço dos 136.300 começou a se tornar uma resistência importante. E esse efeito dessa fala que aconteceu aqui foi um efeito inesperado para o dia, pois todos os investidores estavam esperando uma pequena oscilação do preço em razão da expectativa da redução da taxa de juros dos Estados Unidos, que acontece na quarta-feira. Vindo para a super quarta-feira, o mercado ele abre com um pequeno gap de baixa e ele vem fazendo um movimento esperado, que é o movimento de descida, de um movimento vendedor, até que ele acaba se recuperando um pouquinho na abertura do mercado à vista, às 10 horas, faz uma consolidação e depois ele volta a descer novamente até o horário do almoço. Do horário do almoço até às 15 horas, o mercado ele vem se recuperando, tá? E ele acaba encontrando novamente, adivinha quem? A linha dos 136.300, que se mostra uma região de resistência forte. Ou seja, o mercado tentou na terça e na quarta-feira ultrapassar essa região de preço e não conseguiu. E mesmo com a, a notícia da redução da taxa de juros do Banco Central norte-americano em 0,50 bips, conforme esperado na maioria das apostas, mais de 60% estava apostando nessa redução, é quando o mercado brasileiro poderia se animar para conseguir iniciar o seu ciclo de alta. No entanto, a dúvida se a redução do dólar e a probabilidade desse mercado vir a se tornar mais interessante se confundiu com a possibilidade de uma crise sem precedentes aí, aliás, sem precedentes é um exagero, mas de uma crise norte-americana que poderia impactar negativamente a nossa própria economia. Então, o mercado receoso, ele resolve fazer o contrário das expectativas de todos, que não estavam prestando atenção no contexto geral, talvez aguardando apenas a notícia da divulgação da redução da taxa de juros. E o mercado ele tentou uma, duas vezes ultrapassar essa região dos 136.300 e acabou derretendo aqui até a região dos 134.450, mais ou menos. Então, essa queda toda aqui que aconteceu pode ter pego muita gente na contramão, porque essas pessoas não estavam na sua mente com aquilo que eu venho falando sobre a distribuição de Wyckoff e a sua busca por liquidez. Então, mais uma vez, pessoal, entendam isso aqui. Nós tivemos aqui o início, né, vou colocar aqui como ponto zero,
tá? De um processo de ondas de Elliott. Aqui nós tivemos aqui a finalização da onda 1, da onda 2. Aqui para cima nós tivemos aqui a finalização da onda 3 e nós estamos em um momento de onda 4, ok? E na onda 4, a gente vai ter uma correção complexa, ao contrário de uma correção simples que aconteceu anteriormente. E para que o mercado consiga sair dessa zona de região complexa e que ele consiga vir formar aqui uma onda 5, certo? Antes ele precisa fazer a sua busca por liquidez. E essa busca por liquidez, ela precisa de um mergulho, ela precisa vir explorar essa região mais baixa que coincide aqui com um gap que aconteceu entre o dia 14, entre o dia 13 e o dia 14 de agosto. E olha só como o mercado veio correspondendo a essa correção complexa e aconteceu aquilo que eu estava falando para vocês nos últimos vídeos, que o mercado ele vai vir explorar essa região ou até mesmo, quem sabe, essa média de 87 para que ele tenha liquidez, força, dinheiro suficiente para que ele consiga formar aqui a onda 5 que está projetada, segundo Fibonacci, na região do preço de 146 mil pontos. Tá certo? Então, no dia de hoje, o que poderá acontecer? Devido às quedas de ontem, a gente vai ter duas possibilidades. Esse mercado se dar por satisfeito com essa visita que ele fez aqui, nesse início de exploração dessa região, ou que no dia de hoje ele dê continuidade, é o que eu acredito ser mais provável, em algum ponto dessa região aqui, e no máximo até o final da semana, que ele venha encontrar a média de 87, que está sendo projetada de forma mais rápida para essa mesma região, para que ele consiga ter a liquidez que ele precisa para formar a onda 5. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que no dia de hoje nós ainda permaneceremos explorando essa região aqui. E talvez na sexta-feira também. Mas isso é apenas uma possibilidade. Talvez o mercado já tenha entendido o rompimento dessa mínima anterior aqui do dia 12 de setembro como sendo suficiente e passando já a iniciar o seu movimento ascendente. Sim, então pode ser que hoje o mercado já comece a sua inclinação contrária, a sua rota para vir explorar aqui essa região, iniciando mais um ciclo de alta na nossa economia, indo aqui para os 146 e 42, sim, pode acontecer. Então, em termos de probabilidades, a gente, obviamente, no day trade, precisa compreender que é um momento que nós precisamos avaliar, tá? Então, esse primeiro momento após essa notícia, as pessoas vão ter que se posicionando, observando como que vai ser o comportamento dos investidores. Quando nós olhamos aqui para um cenário mais amplo, nós temos aqui a taxa de juros futuros trabalhando muito próximo da região do zero. Nós temos o VIX a menos 3,30. Então, nós temos juros levemente baixos com o VIX negativo superior a menos 3%. Então, nós temos aqui uma probabilidade, uma motivação maior para as compras. Em razão dessa informação, a gente pode já começar a ficar um pouco mais atento para o início de um ciclo de alta.
Não existe ainda evidências extremamente fortes para que isso aconteça, mas o mercado já começa a apontar para isso. Ah, Marcelo, mas eu estou vendo aqui que o gráfico de calor do Ibovespa está todo negativo. Pois é, isso se refere a quê? Ao dia de ontem, que o mercado fechou em forte baixa. Mas vamos dar uma olhada lá no início e como que está sendo negociado aqui o EWZ nesse momento. O EWZ está sendo negociado a 1% lá fora, ou seja, o índice Ibovespa está sendo negociado de maneira positiva em 1%. A Vale está em 2,75% de alta. A Petrobras a 1,23 de alta, o Itaú está sem o valor aqui, mas o pré-market do Bradesco está a 1,08. O dólar está sendo negociado a 5,46, quando nos dias anteriores nós estávamos negociando a ele a 5,53, 5,66. Então, nós estamos com o dólar mais baixo, nós estamos com a negociação lá fora dos papéis brasileiros positivas nesse momento. Nós temos aqui uma repercussão no mundo todo, com as bolsas num cenário extremamente positivo, desde aqui do Ibovespa, que, futuro que está aqui como zerado, o S&P 500 a 1,61% de alta, Nasdaq a 2,07%, Euro Stoxx a 2,27 de alta, o DAX a 1,39, o Nikkei a 2,23, a China 0,56, na Austrália lá 1,46. Então, sim, nós temos um cenário extremamente interessante. Nos Estados Unidos, as bolsas elas estão levemente negativas, mas nada de assustar, porque lá eles estão numa situação um pouco diferente, porque o Powell ontem foi bombardeado e teve que usar um bombolê gigante para conseguir sair de perguntas que geraram altas dúvidas e incertezas no lado de lá. Agora, Xangai a 0,71, Hansen a 2,04, Nikkei a 2,15, Top X a 2,13 de alta, Coreia 0,17 de alta, né? Então, a gente tem aqui um cenário muito positivo. Minério de ferro a 1,69%, WTI a 1,02 de alta, Brent a 0,92 de alta, tá? Aqui na B3 a gente vê os papéis negativos por conta do fechamento de ontem ainda, tá? Então a gente tem que estar atento aí no dia de hoje, porque o mercado ele vai acabar se posicionando de maneira rápida e vão haver alguns contrapontos. Então a volatilidade no dia de hoje promete ser uma volatilidade gigantesca, mas muito provavelmente nós estaremos dando início a um ciclo de alta. Não significa dizer, volto a lembrar que a gente ainda não sabe se o recuo e a baixa do preço de ontem foi o suficiente para a captação da liquidez institucional desejada para que esse novo ciclo de alta comece. Em relação às notícias, daqui a meia hora a gente vai ter uma decisão de taxa de juros ali da Inglaterra. A gente vai ter, às 8h30, uma carta aberta do Banco Central Europeu em relação à inflação, e isso acaba mexendo aí com o mercado de alguma forma, então a gente precisa acompanhar momento a momento. Às 9h30 da manhã, aí, na metade entre a abertura do mercado futuro e o à vista, a gente tem os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que é a tônica da retórica do Jerome Powell em cima da redução da taxa de juros. Tá? Então, hoje, esse dado, ele, sem sombra de dúvidas, é o drive do dia, e se vier de acordo com o projetado, a gente deve ter aí uma oscilação tranquila na nossa bolsa aqui. Agora, se vier o pedido inicial de seguro-desemprego acima do projetado, a gente vai ter uma volatilidade puxando o mercado para baixo, e se vier um pedido de seguro-desemprego abaixo do projetado, a gente vai ter já uma probabilidade do início desse ciclo de alta, uma vez que o Jerome Powell ele
ele não transpareceu muito a questão da preocupação com a inflação nos Estados Unidos, mas sim com relação aos empregos, tá certo? Às 11 horas, nós vamos ter aí o indicador das vendas de casas usadas, que pode trazer alguma volatilidade, e às 5:30 da tarde ali o Banco Central norte-americano vai divulgar a sua planilha de balanço, tá certo? Então, o dia de hoje ele promete ser bastante agitado, principalmente aí na parte da manhã, o que pode trazer, né, muitas oportunidades de rentabilizar se você conseguir fazer a avaliação correta da movimentação dos preços, assim como pode trazer muitos riscos se você fizer a sua avaliação errada. Então, é muito importante hoje que você consiga ter muito claro qual é a sua meta de ganho e sair fora do mercado, ou qual é a sua meta de perda e sair fora do mercado, e não querer brigar com o mercado no dia de hoje, tá bom? Então, tenha calma e faça os seus trades de acordo com a movimentação do preço. Tomem cuidado com as violinadas, tá? Isso pode acontecer, então procure operações mais curtas para que você consiga buscar o que você quer mais rápido no mercado e sair dele o mais rápido possível, tá? Pessoas que querem fazer trades mais longos, estarão mais sujeitos, tá? A que esse mercado ele oscile em um determinado sentido, depois retorne para buscar todo o stop das operações anteriores e voltar para o alvo. Então, tomem cuidado no dia de hoje, especialmente se você trabalha com pouca grana na Bolsa de Valores, tá bom? Um super abraço para vocês, bons trades e nos falamos no vídeo de amanhã. Um grande abraço, tchau, tchau.